Eu quero voltar lá em Uberlândia. Eu quero voltar lá no vendedor de chuchu. Eu quero perguntar pra você. Você tinha noção do que você ia viver até hoje? Eu sei que você vai viver muito mais coisas extraordinárias. Eu sei que o que a gente quer é, na verdade, só a ponta do iceberg. Porque como você tocou aqui, né, Deus, o Pai, ele entrega muito mais do que aquilo que a gente espera ou deseja. Porque um pai nunca dá uma bicicleta, ele te dá a bicicleta. Ele nunca te dá um carro, ele dá o carro. E eu sei que isso acontece para quem se prepara, quem passa através do treinamento que você falou, que tem essa mentalidade. Aliás, parabéns, essa mentalidade de muito sucesso. E o Sérgio lá, criança, adolescente, como é que foi? Você sabia, você estava bem lá, você queria sair? O que passava na sua cabeça? Porque o meu objetivo é saber como que, se você já tinha essa essência do networking, se você já se comunicava, se você já percebia assim, pô, posso me conectar com esse aqui me leva para lá, e como que foi isso daí? Que é Cara, interessante isso eu daí. acho Tem muita gente, isso aqui roda o Brasil inteiro e vai estar aqui para sempre. maravilha. Como E que é isso assim, daí? antes de responder você, Márcio, eu acho tão interessante que as perguntas certas, elas podem virar várias chaves. Sim. Ela pode desbloquear. Ela pode te levar em lugares que você nunca imagina, né? Uhum. E através das perguntas a gente consegue realmente se encontrar e entender qual que é o nosso propósito e ligar os pontos para poder alcançar algo surreal. E nessa pergunta eu consegui lembrar aqui que, olha que engraçado, há muito tempo atrás, e uma coisa que eu não lembro de costume, né? Mas só Uhum. na pergunta. Há muito tempo atrás eu lembro que eu precisava de uma aprovação. Como assim, Sérgio, aprovação? Amigão, eu era muito desprovido da beleza. Na Uberlândia, época de escola, eu era desprovido demais. Sabe o que é desprovido da beleza? Aham. Meu apelido era Choquito de Neutro. Não sei nem o que é. Cara, O choquito eu sei, o chocolate. o Choquito que era cheio de espinha, né? Aham. E o Neutro, cabeça grande, agora a galera vai ficar reparando a cabeça, né? A cabeça grande, mas deixa a parte inteligente. Aham. Era inteligente. É, sou, né, ainda, né? Até doido, é. Aham. E nisso, aquela época de escola de brincadeira de verdade e consequência, Hum. faz tempo, né? Tinha isso na sua Tinha, acho que era mais ou menos esse o nome aí. Na verdade, consequência, rapaz, eu era louco pra brincar. Você virava a garrafa assim, né? No que você virava assim, dependendo era verdade consequência, eu queria consequência da beijinha em alguma menina. Uhum. Meu amigo, quando eu entrava na brincadeira, todo mundo saía. Você era o último a ser escolhido no futebol? Não, futebol não, que era goleiro, né? Ah, é. Eu era Então- goleiro, mas eu fui na parte de ser goleiro porque era muito mais fácil. Porque goleiro ninguém queria ser, né? Ganhar bolada. Então, através disso, eu era bom. Aham. E através eu fui me conectando com as pessoas. Como? No que você é bom, no que você tem pra oferecer. Uhum. Mas olha que engraçado, através do que foi acontecendo, eu percebia que eu precisava de aprovação, de validação, me sentia com a autoestima baixa, isso, aquilo e tal. Eu era metido, cara. Eu era metido. Meu pai buscava roupa em Paraguai, aqueles agasalhos do Barcelona, Sei. aqueles falsos e tudo aquilo, a coisa mais linda do mundo, eu ia pra escola. Patrocinado pelo Mila. Quem ia falar o contrário? Era desse jeito. Mas só que aí o que acontece? Eu fui percebendo que aquilo era convivência, entendeu? Educação. Tudo que eu sou hoje, a pessoa no que eu me transformei, foi através das perguntas que eu fiz em toda a minha vida. Uhum. Qual foi a pergunta-chave lá? A pergunta-chave, na verdade, eu sempre me perguntei como. Aham. Como? Por isso que o como transformou sua vida, Transformou né? Eu minha falei, vida. esquece, o como é a mágica. Na verdade, não é pergunta, mas é percepção de você entender a presença de espírito e quem você é. Uhum. E quem você é, mas por que você está aqui? Que envolve até a questão de propósito. Uhum. Que é uma pergunta muito difícil, né? Sim. Ou seja, o que é propósito? Na maioria das vezes as pessoas falam que tem propósito, mas não sabem nem o que é o presente, Sim. qual que é o objetivo de vida, por que ela está ali. E eu fui ligando os pontos, Márcio, que eu entendi que não é pergunta-chave, mas é a presença no qual você está naquele momento. O que você precisa, não é como, o que você precisa fazer para alcançar o seu próximo objetivo, para Uhum. aumentar o seu nível. Sim. Uma das coisas que eu percebi era o quê? Relacionamento. Isso lá, com quantos Lá, anos mais ou na menos? época, isso eu tinha uns 9 anos, 8 anos. Cara, super novo. Novo, mas sempre arrumava um jeitinho de ganhar dinheiro. Ganhava Você já trabalhava? Meu amigo, eu era o maior vendedor de chuchu. Com quantos anos você vendia chuchu? Uns 8 anos. E já fiz mesmo? bijuteria pra vender. Aqueles artesanatos assim? Mas era bijuteria top, né? Por que top? Isso fui eu, foi feito comigo. Você não tá entendendo o valor que eu colocava naquele negócio. Desde pequeno eu fui vendedor nato. Por quê? Porque eu sabia que eu precisava me destacar. Por que eu precisava me destacar? Hoje eu vejo isso que era uma precisão, por validação, ser um destaque. Porque naquele momento eu não sentia ninguém. Poxa,
não conseguia brincar com os amigos, ganhar um beijinho. Não, se eu ganhasse um beijinho no rosto da menina, eu ficava apaixonado. Um 6 beijinho meses apaixonado. Não, 6? Meu amigo, até arrumar outro beijo no rosto, né? Eu fui na colônia de férias no Rio de Janeiro, eu ganhei no Miss Simpatia. Era simpatia, né? Porque foi na beleza, não tem como, passei longe. Uhum. Miss Simpatia. E no Rio de Janeiro eu ganhava 2 beijinhos no rosto. Imagina, paixão dobrada. Porque no Rio é assim. Então, assim, tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz, era para poder me proporcionar algo, mas só que mais para mim era para alguém. Sabe como é que você cresce hoje em dia? Como é que você alcança um próximo nível? Como é que você acessa a prosperidade? É você fazer por alguém. Com certeza. É você entregar para alguém. Sem querer ter algo em troca. Manter a harmonia. Como assim harmonia? Se você ganhar alguma coisa em troca, não pode mudar seu estado de espírito. E se você não ganhar, também não pode. Imagina a frustração que você vai ter que você fez alguma coisa para a pessoa e a pessoa não conseguiu te entregar na mesma proporção. Entendeu? Sim. E se ela não te entregou na mesma proporção, meu amigo, o erro não é em você. É nela. Perfeito. E às vezes não seja um erro dela, mas às vezes o game que ela tá jogando e a consciência do que é o óbvio da certeza, ela não está vivendo assim como você tem acesso. Sim. Então, informação, quando eu falo autoridade, a autoridade é quando você tem conhecimento, acesso à informação, experiência. E o melhor aprendizado hoje em dia foram todos os perrengues que eu passei. Sim. E do Chuchu eu nunca vou esquecer, porque foi o primeiro. E Chuchu você sabe que dá toda época, né? Toda época dá Chuchu. Uhum. Meu amigo. No fundo de casa do Dona Cidinha tá viva ainda, viu? É. No fundo de casa, lá no Tibete, Beverly Hills, em Uberlândia, é sempre assim, né? Quando a galera mora numa região qualquer, eles inventam um nome chique pra poder ficar bonito. Sim. Beverly Hills, até Coca-Cola tava no meu bairro. Até o teatro. Olha pra você ver, em comparação de uma cidade pequena pra uma cidade grande, isso é insignificante, né? Mas os pequenos detalhes. E naquela época lá, no fundo da casa da Dona Cidinha... Nosso Google, ele tá chorando aqui Só que segurar. a bateria dele tá acabando. Vamos ver. Power off pra ele. Pronto, No fundo fica da aí. casa da Dona Cidinha, Márcio, tinha um pé de chuchu. Minha mãe alugou a casa com um pé de chuchu, com a mina de dinheiro, meu amigo. Você não tá entendendo, não. Uma mina de dinheiro. Tinha uma bacia verde, tem que ser verde. Por que verde? Porque tem que esperar mais um pouquinho pra amadurecer, né? Pra ficar maduro. Mas o que acontece? Nessa bacia era todo dia vender chuchu a 20 centavos. Sabe qual que é a parte de vender chuchu novo? E a pessoa vê dentro dos seus olhos que você tá fazendo aquilo, às vezes não é porque você precisa, mas é porque você quer. Existe dentro de você um estado de espírito de movimentação, de mudança. Uhum. Ou seja, desde pequeno você entende que o seu game é esse. Você só precisa colocar pra fora e acessar essas funcionalidades do que você tem. Uhum. Porque nós somos o quê? Gigante. Mesmo pequeno, eu entendia que eu era gigante. Eu não tinha um mapa. Mas eu entendia, eu queria mais. Nascer pobre é uma coisa, né? É opcional nascer pobre? Não, né? É. Você nasce, né, irmão? Acontece. Beleza, mas é opcional você manter naquela posição no qual você não está confortável. Entendeu? E quem fala hoje em dia que dinheiro não traz felicidade, mentira. Deus dos 8 anos de idade, 20 centavos, de 20 centavos, a galinha enche o papo. Deus dos 8 anos de idade, dinheiro trazia felicidade. Eu não entendia muito bem, né? Sim. Mas eu ficava feliz. Sim, com Às- certeza. Às vezes eu tinha mais grana que minha irmã, que eram 2 anos mais velha que eu, vendendo chuchu. Ela também vendia, mas só que ela não tinha o meu método. E se eu soubesse que eu podia explicar pra ela o método de vender chuchu e comprar o chuchu dela, todos os chuchu mais barato pela metade do preço, ia ser o único vendedor na região, que era eu e ela. Entendeu? Sim. Então, se eu pudesse voltar atrás, com a cabeça, com a mentalidade que eu tenho, meu amigo, eu faria a mesma coisa, mas com mais intensidade, sabe? Com mais vontade, com mais negócio. E você foi até que ponto com o Chuchu? Você falou... Não, o chuchu foi na época que minha mãe bateu na gente lá, que a gente pegou o pauzinho de chuchu e começou a fumar, eu e meu irmão. É o paieiro. É o paieiro, pequeno, fumando pauzinho de chuchu, saiu uma fumacinha. Parecia bobo, né? Tinha uns 9 anos de idade. Mas isso aí foi até eu entender que o meu negócio é vendas. Como por que venda? Não é vender pelo dinheiro. Eu entendi que hoje eu entendo que o dinheiro é consequência. Sim. Ele te leva para um próximo nível. O cara que fala que o dinheiro não traz felicidade, desculpa, é um pobre acomodado. Uhum. É um pobre acomodado, porque o dinheiro ele vai te levar em vários lugares, ele vai te conectar com outras pessoas, ele vai te dar o desfrute. Você veio para desfrutar, você não vai se limitar. Aí do chuchu foi a transição, meu amigo. Eita. Você acredita que eu fui pra Bahia, Mucuri, e eu era desse charme meu, desse mineirês, eu tô doido, aí credo, aí tem base não, um trem desse aí, sabe? Porta, Puxado. porta, porteira, portão, Aham. era o charme.
Aham. E eu fui pra Bahia, numa cidade lá, que eu e minha irmã, a gente começou a abrir uma empresa ali e uns 10 anos de idade. Como assim uma empresa? A gente era empresário, meu amigo, desde os 10 anos de idade. Você tá entendendo? Uhum. Aí minha irmã vendia beijo meu e eu vendia beijo dela. Não acredito. Deus pequeno. Você tá entendendo? A gente vendia isso, cara. A gente vendia pro pessoal da mesma idade lá, era 50 centavos o beijo. Claro que minha irmã ganhou mais dinheiro que eu, né? Aham. Aí o jogo era desonesto. O jogo era desonesto, entendeu? Mas ainda tinha. Mas só que o que acontece? Eu era desprovido da beleza, né? Tinha as desprovidas da beleza que queria pagar os 50 centavos. Aham. Eu era todo tímido, mas Deus pequeno eu gostava de ganhar dinheiro. Deus pequeno. Aí eu fui vigiar carro. Vigiar carro na feira. Sabe o senhor Pereira? Você não conhece, né? Mas o senhor Pereira vai marcar minha vida pra sempre. O senhor Pereira, toda sexta-feira, ele chegava às 17 horas. E eu na porta da quadra vigiando o carro. E eu gostava de jogar bola. Sim. Eu era o cara de vigiava carro, que eu ia lá pra porta da quadra vigiar o carro e não inteira. Tipo assim, faltou um. E o que faltou um era eu, o goleiro, né? Aham. Por quê? Goleiro, todo mundo quer e não precisa pagar. E eu me conectava com as pessoas ali. E tinha simpatia. E a simpatia que eu falo é dos bons modos. De berço. Era de família humilde, mas tinha um bom dia, bença mãe, bença pai, dorme com Deus, papai do céu te abençoe, entendeu? Você tá bem, tudo bem? Uhum. Beleza. E nisso aí, o senhor Pereira, todas as 17 horas, ele ficava até as 21, cara. Eu ficava toda sexta-feira. Esse Guardando horário o carro todo, dele? pra ganhar 5, filhão. 5, com 10 para 11 anos, R$5. Você tá entendendo o que é R$5? E as moedinhas, eu pegava aquele dinheiro, tal, isso aqui, dava pra minha mãe. Dava pra minha mãe, porque eu não tinha a noção do valor do dinheiro em si. Sim. Entendeu? Mas eu dava pra minha mãe. E nisso foi melhorando as coisas, foi indo e tal. E chegou na época do vender salgado. Eu não vendia salgado, sempre trabalhei com venda. Cara, sempre trabalhei com venda. Mas não era o salgado não, meu amigo. Você não vai validar porque você não comeu ainda, mas se quiser eu arrumo, tá? Era o desafio de vender. Era o melhor salgado. Tudo que eu fiz hoje na minha vida, tudo, Marção, tudo, é o melhor. Uhum. É o melhor. Chuchu é sem graça porque não comeu o chuchu que eu faço, meu parceiro. Que eu faço não, que eu vendo. E se for pra fazer também, eu faço. Boa. Você não tá entendendo? Essa mentalidade não tem como Sabe dar por quê, errado. cara? Entenda uma coisa. É um manual. Viver é um game, é um jogo. Sim. Você tem que saber jogar. Mas a parte boa é que tem como você ter o game over e recomeçar. É igual na vida. O que você precisa fazer? Não tá dando certo? Você tem que morrer. Desculpa a expressão, mas como assim, Sérgio? Não, calma, você tem que morrer pra renascer. Ô, Marção, e aí? Cara, tá assim assado. Qual que é a posição no qual você está hoje em dia e tal? Cara, não tá dando certo, você tem que morrer o Márcio que você é. Uhum. As crenças, os bloqueios, os vícios, isso, aquilo, a procrastinação, as desculpas e ser o novo Márcio. Morre, renasce, começa de novo. Não, Igual no videogame mesmo. Não Mario é um Bros dia após lá. o outro, é todo dia. Sim. Toda hora, não tá legal? Reajusta. Você vai pegar um som aqui agora, vai mudar a frequência. Você vai colocar numa rádio. Você não tem que reajustar Sim. a frequência? Sim. Cara, se não tá numa frequência boa, não tá saindo voz. O que você faz? Reajusta. Vai reajustando. É a vida. Então, de tudo que eu fiz do começo até hoje, eu cheguei onde eu cheguei, e eu tô percebendo isso agora compartilhando com você, foi através do amor. Uhum. Através do amor. Amar o que você faz. Cara, fala, eu não vou te interromper. Não, pode. Você tá falando de novo. Eu fiquei no primeiro episódio aqui com a Silvana e com o Ricardo. Eu fiquei o episódio inteiro perguntando, pô, mas como é que vocês se conectaram? Com quem que tal, não sei o quê, perguntando. No final ela soltou. Ela falou assim, Márcio, a gente sempre amou demais o que a gente fez e por amar demais, a gente buscou entregar com excelência. Cara, e quando você vê alguém fazendo o que está fazendo, com amor, com brilho nos olhos e fazendo de forma excelente, ou seja, cada vez melhor, a propaganda está feita, as pessoas indicam, comentam, contam, e assim, eu falo, né, a gente fala muito sobre networking, mas cara, não tem networking melhor do que esse. Não, Tá feito, tá tudo feito, tá tudo pronto. feito.